Fala pessoal, muito bom dia a todos. Rodrigo Leite Trader. Estamos aqui hoje gravando mais um vídeo aí para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a plataforma, tá? Trader Clear, como que eu faço para configurar ela, para mim poder estar realizando as minhas operações, quais são as funções aqui de forma bem objetiva e simples para que eu possa estar fazendo aqui os meus trades de forma bem tranquila, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre os principais comandos que a gente precisa estar sabendo aqui, né? A plataforma tem diversos comandos, diversas coisas que você pode estar alterando, mas eu vou falar um pouquinho das principais, tá? Bom, então essa aqui é uma plataforma da Nelogica, tá? É uma parceria da Nelogica com as corretoras, então eu estou vendo que várias corretoras aí elas estão tendo uma parceria que reduz o preço da plataforma para o trader. Então essa que eu estou utilizando é a Trader Clear, ela custa acho que R$19,90, se eu não me engano, tá? E é uma plataforma bem completa e que dá para você operar tranquilamente aí dentro da B3, tá ok? Bom, então assim que eu abro a minha plataforma, vai aparecer uma tela como essa, tá? Ela já vem pré-configurada com algumas cores e que tudo isso aqui eu posso estar deixando da maneira que eu preferir, tá? Da maneira que eu ficar mais confortável aí para mim poder estar realizando as operações. Então aqui a gente tem, pessoal, vou fazer uma apresentação rápida aqui da plataforma. Então aqui na parte de cima a gente tem um cabeçalho com algumas funções que a gente pode estar utilizando. Aqui a gente tem uma régua com algumas das principais que a gente vai utilizar no dia a dia. Então aqui eu tenho uma região escrita novo gráfico. Então aqui se eu quiser abrir um novo gráfico, eu clico aqui e ele vai abrir uma nova janela aqui para mim poder estar colocando qual gráfico que eu quero, tá? Aqui eu tenho o tempo gráfico que eu vou estar escolhendo. Então posso escolher 5 minutos, 1 minuto. Então eu vou mudando e cada vez que eu mudo aqui, automaticamente ele já vai me dar o gráfico correspondente a esse tempo que eu selecionei, tá? Aqui eu tenho os tipos de gráfico que eu quero, tá? Então, automaticamente ele já vem para o gráfico de candles, tá? Mas aí eu posso selecionar gráfico de barras, que aí eu clico aqui, ele faz essa alteração, gráfico de linha, tá? Tenho aqui essa montanha que ele faz um gráfico de linha com uma sombra inferior, tá? Então aqui é só Elliott e esse Heikin Ash aqui, tá? Então aqui eu tenho um atalho para esses tipos de gráfico aqui, que são os gráficos mais tradicionais, tá? Então automático a gente já deixa aqui no gráfico de candles, que é o gráfico mais utilizado para quem faz análise técnica, tá? Indicadores, aqui eu tenho alguns indicadores mais utilizados, que já fica fácil aqui para estar colocando, bandas de Bollinger, ADX, High-Low, IFR, MACD, média móvel. Então aqui são os indicadores mais comuns, né? Mais populares entre os traders. Então eles já deixam uma lista. Caso eu queira inserir algum outro tipo de indicador, é só vir aqui em mais indicadores. Vai ser aberto essa tela. E aqui eu tenho uma lista com vários outros indicadores que eu posso estar selecionando, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o indicador que eu quero. Posso digitar aqui, ó, para ele poder estar achando. Vou colocar aqui uma média móvel aqui no meu gráfico. Então média móvel. Eu posso estar colocando numa nova janela. Então ele pode abrir uma nova janela aqui só com a média sozinha. Eu posso acrescentar a média móvel no gráfico. Então quando eu tenho que selecionar aqui, tá pessoal? Então seleciono aqui, ó, WinJ20. Selecionei e aí ele vai adicionar a média móvel direto no gráfico. E eu posso também colocar essa média móvel aqui no volume financeiro, que é essa região aqui, que já também abre automaticamente aqui na plataforma, tá? Aqui eu quero colocar no gráfico, então selecionei um WinJ20 e vou colocar em inserir. Ele vai abrir aqui para mim uma telinha para eu colocar aqui o número de períodos da média. Então eu utilizo geralmente duas médias móveis, então eu vou colocar aqui só para exemplificar, colocar a média de 20,
que é uma das médias que eu uso. Eu uso uma de 20, uma de 200, média de 20 períodos. Então automaticamente coloquei OK, ele já colocou a média lá no meu gráfico, tá? A média de 20 períodos. E aí aqui fechar, tá? Prontinho, selecionei aqui. Eu vou colocar mais uma já, né, que é as médias que eu uso, então já vou deixar aqui tudo certinho. Vamos lá. Indicadores. Vou usar agora aqui já pelo atalho. Média móvel. Eu quero 200 períodos. Ok, pronto. Agora, pessoal, eu posso estar alterando a cor da minha média. Então eu venho aqui, clico duas vezes em cima da média. Então eu vou com o mouse, cliquei duas vezes com o botão esquerdo do mouse e aqui eu vou selecionar qual o tipo da média móvel que eu quero, aritmética, exponencial, etc. Eu vou deixar aqui em aritmética mesmo, tá? E aí você vai estar alterando aqui a aparência. Então vem em aparência, vou deixar aqui uma nessa cor mesmo, então vou deixar essa aqui de verde. Ok, vou alterar essa, vou deixar ela essa cor aqui, pronto. Então vou deixar essa verde e essa aqui eu vou deixar nessa cor mais rosa aqui, tá? Pink. É mais para ficar bem marcado e ficar mais visível, tá? Dentro do gráfico. Aqui eu tenho outras funções, então aqui quando a gente passa o mouse em cima já vai dar um descritivo do que se trata, né? Mas aqui eu tenho o zoom, então eu posso estar clicando, ele vai ampliar o gráfico, diminuindo. Essa função aqui serve para ampliar uma região, tá? Então eu quero ampliar essa região, ele vem aqui e amplia, tá? E assim por diante, tá bom? Aqui eu tenho arrumar janelas contidas, então se eu tiver mais do que um gráfico aberto aqui na plataforma, então eu tenho essa abinha aberta, vou lá e vou selecionar um novo gráfico. Eu quero ver os dois divididos na minha tela. Então é só eu clicar aqui em cima, tá? Arrumar janelas contidas, e aí ele já vai dividir a tela em duas para caber aqui os dois ativos que você quiser operar, tá? Bom, roteamento. Aqui eu tenho lista de ordens, posição, relatório de performance, que também é uma ferramenta que a gente acaba utilizando. Acabou o dia, você clica aqui, tá? E aí aqui você vai ter o resumo de todas as operações que você realizou, tá? Aqui vai estar a quantidade de contratos, pontos que você entrou. Ele vai te dar também por gráfico aqui, tá? Então essa região é para você verificar os resultados do dia aqui do seu trade, tá? Aqui está aqui a nossa selecionado o ativo. Aqui também eu consigo estar ajustando aqui, ó, tem uma lista de ativos aqui que eu posso estar utilizando também, alguns principais, tá? Não vou alterar porque a gente está no mini índice, que é o contrato futuro aqui que a gente opera no dia a dia. Aqui eu tenho outras ferramentas que eu sinceramente utilizo pouco, tá? Times in Trades, tem várias outras coisas que vocês podem utilizar. Aí vai de cada um, eu não utilizo nada, tá? Aqui eu tenho replay de mercado, que é interessante para o iniciante, quem está começando, quem quer fazer backtest em algum setup, alguma estratégia, pode estar vindo aqui, tá? Então eu clico aqui em cima, ele vai abrir aqui uma abinha, e aqui a gente tem o local para colocar o ativo que a gente quer fazer o replay, a data, vou selecionar a data, requisitar, tá? E aí ele já vai abrir uma tela, uma reguinha aqui embaixo e vai abrir uma nova abinha dessa aqui do lado de amarelo, tá? Eu vou selecionar ela, vou dar um play e aí o mercado vai começar a rolar aqui, o replay do mercado do dia que eu selecionei, onde eu posso fazer aqui as minhas operações dentro do replay, testar a estratégia, fazer os backtests para poder estar se aprimorando aí dentro do mercado, tá? Então esta é a abinha do replay, tá bom? E aqui tem outras configurações. Aqui nessa região à direita, a gente tem uma régua com algumas utilidades aqui para a gente poder estar fazendo marcações dentro do gráfico. Então aqui eu tenho essa mãozinha, tá? Então eu coloquei em cima dela, ela vai me dar uma explicação do que se trata. Mas eu selecionei a mãozinha, eu posso estar mexendo aqui, ó, o gráfico para onde eu quero, tá? Então eu consigo estar movimentando o gráfico utilizando essa mãozinha. A setinha
aí o gráfico não se mexe, né? É só para mim selecionar regiões, selecionar aqui pontos do gráfico, tá? Se eu puxar aqui, ó, tô com a setinha numa região, clico com o botão esquerdo do mouse, deixo ele apertado e puxo para uma direção, aí ele me mostra aqui quanto que o gráfico se movimentou, qual o tempo que ele levou para fazer isso, então mostra ali, tá? Aqui eu tenho cor, tá? Então eu posso também estar alterando as cores aqui de tudo que eu traço aqui no gráfico. Então eu posso estar traçando usando essa ferramenta para traçar uma reta. Tenho essa outra aqui para marcar linhas de tendência, tá? Então eu vou marcando aqui e aí eu posso alterar a cor deles aqui se eu quiser. Eu venho aqui e posso estar clicando, eu seleciono o objeto, né? Venho aqui e vou mudando as cores aqui, tá? Então eu posso estar fazendo isso. Eu quero apagar essas marcações. Seleciono com o botão esquerdo do mouse, venho com o botão direito e aí excluir, tá? Pronto, excluir. Então aqui a gente tem esses tipos de ferramenta. Aqui eu tenho preço Fibonacci, tá? Então que serve aqui para a gente poder tá vendo regiões aqui do gráfico de maior briga, quem usa, tá? Projeção de Fibonacci, que a gente consegue estar projetando aqui prováveis alvos dentro dessa ferramenta de Fibonacci, tá? Então aqui a gente tem algumas ferramentas, outras aqui, tá? Que a maioria que a gente não usa, vai usar mais essas aqui para a gente marcar as nossas linhas dentro da forma que a gente opera, né? Utilizando o gráfico mais limpo, Price Action, tá? E aí, aqui a gente pode estar excluindo algumas informações do gráfico que a gente não vai utilizar. Então aqui volume financeiro eu não utilizo, não gosto de deixar aqui no meu gráfico. Então eu venho aqui, passo o mouse aqui em cima, ele vai me mostrar aqui essa barrinha de tarefa, eu vou lá e posso simplesmente fechar essa região, tá? Fechei. Agora, pessoal, eu quero mudar a cor do meu gráfico. Eu quero mudar o fundo, quero mudar a cor do candle, tá? Então, primeiramente, eu vou mudar a cor do fundo da tela, que eu quero um fundo claro. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse, ele vai abrir esta lista aqui, que também tem alguns atalhos, tá? Que a gente pode estar utilizando no dia a dia. Eu venho aqui em propriedades do gráfico, tá? E aí aqui vai aparecer para mim primeiro sobre o fundo do gráfico. Então eu quero o fundo do gráfico, eu quero mudar de cor, quero deixar numa cor clara, creme, tá? E aí eu venho aqui e dou um OK. Automaticamente ele já vai mudar a cor do fundo, tá? Candle, eu quero agora mudar os candles, quero deixar eles de outra cor. Então eu clico duas vezes em cima do candle com o botão esquerdo do mouse, tá? E aí após abrir aqui essa telinha, eu venho aqui, ó, candles, tá? Então, candle positivo, ele está na cor branca, ok, eu quero manter. Negativo está na cor preta, ok, quero manter. E aí cada candle ele tem as linhas que contornam eles, tá? Eu posso estar mudando a cor deles também. Então eu venho aqui, linha positivo, eu quero deixar em preto para ficar bem demarcado. Aplicar, pronto. Tudo que eu alterar, eu venho em aplicar, tá? E aí eu quero também, vamos lá. Eu quero aqui na linha negativa mudar a cor. Caso eu queira mudar a cor, eu venho aqui e já seleciono, tá? Então aqui na linha negativa eu também vou deixar em preto. Pronto. Então aí ficou bem demarcado, tá? E aí eu dou um OK. Pronto. Já fiz a alteração da cor do gráfico, do candle. Se eu quiser deixar o candle daquelas cores tradicionais, também posso. Venho aqui em cima do candle, clico duas vezes com o botão esquerdo. E aí eu venho aqui, linha candle positivo, quero de verde. Então venho aqui, verde, aplicar, pronto. Então eu posso estar mexendo aqui com as cores, todas as cores aqui do candle eu posso deixar da cor que me agradar mais, tá? Então vou voltar aqui, que eu gosto de deixar a tela assim mais monocromática. Então tá aí, tá? Então já fizemos a nossa pré-configuração aqui do nosso
Trader Clear da nossa plataforma, tá? Bom, aqui a gente tem, eu gosto de deixar essa marca d'água, tá? Aqui no fundo da tela, porque daí ele me mostra, como eu utilizo duas telas para operar geralmente, ele me mostra aqui qual que é o ativo e qual que é o tempo gráfico que eu estou utilizando. Então fica mais fácil para mim não fazer besteira, para mim não fazer bobagem e realmente aí eu enxergar direitinho que eu estou no ativo certo e no tempo gráfico que realmente eu gosto de fazer as operações, tá? Aqui do lado a gente tem um recuo aqui, tem uma setinha, a gente coloca o mouse aqui em cima, clica, ele vai abrir aqui o nosso chart trade, tá? Se caso ele não aparecer, é só clicar aqui dentro da nossa tela, clica com o botão direito, abre essa pastinha aqui e clica em chart trade, tá? Que aí ele vai aparecer aqui esta barrinha lateral aqui, que é onde a gente consegue estar configurando as nossas operações, tá? Então aqui nesse chart trade ele facilita muito para a gente poder estar fazendo aqui as operações, e ele também tem algumas teclas importantes aqui, alguns atalhos que a gente pode estar utilizando. Aqui em cima nós vamos ter o nosso nome e número aqui da corretora, né? Aqui a gente pode estar selecionando a conta real, ou caso vamos utilizar o simulador, tá? Que também é permitido aqui nessa plataforma. Nós vamos estar clicando aqui nessa abinha vermelha, está escrito inclusive simulador, então clicamos aqui. Lembrando que o replay do mercado, tá? A gente só vai conseguir utilizar também se a gente fizer essa alteração aqui para o simulador, tá? Então fez a alteração para o simulador, posso estar operando tanto no mercado rolando, tá? Em tempo real, ou dentro do replay do mercado, tá? Então selecionei o que eu quero, tá lá certinho. Estratégia, tá? Aqui você pode configurar algumas estratégias oco já para você utilizar aí no seu dia a dia, tá? Para ser mais rápido, para você operar, para você colocar seus pontos de entrada, pontos de saída, stop, dá para você deixar pré-configurado, tá? Como que você faz isso? Vai vir aqui no mais, seleciona, aqui você vai vir em abrir editor de estratégias, e aqui você consegue estar fazendo a sua programação, tá? E deixando nome para cada estratégia e programação que você configurar, tá? Fez aqui sua alteração, salva, e aí você já vai ter ela pré-configurada aqui nessa lista, tá? Então toda vez que você clicar aqui em estratégia, ela vai abrir aqui, ou nenhuma, que aí você coloca aqui, você vai estar sem nenhuma estratégia específica, ou selecionar aqui a sua estratégia que você configurou, tá? Aqui eu tenho a quantidade de contratos, então eu vou estar selecionando aqui nessa região. Então aqui eu posso utilizar esses atalhos que eles já vão, ou aqui eu posso colocar direto manual aqui no teclado do computador, ou aqui nessa setinha eu posso estar mexendo aqui quantos gráficos eu quero, tá? Aqui eu tenho compra mercado, venda mercado. Então quando eu coloco aqui, o mercado está rolando, a sua ordem vai lá para frente. Então comprar mercado. Então onde o preço estiver, a corretora vai tentar executar você ali, tá? Cancelar ordens. Então se eu tiver alguma ordem aberta, ele vai estar cancelando. Zerar é o botão para zerar. Caso eu esteja posicionado, ele vai estar executando a minha posição, tá? E aqui outras ordens mais zerar é caso eu tenha aqui uma ordem oco posicionada com regiões de alvo, um stop ou alguns outras regiões que eu deixei já pré-selecionado aqui, uma pré-ordem aqui no gráfico. Se eu colocar aqui cancelar ordens mais zerar, ele vai tirar todas as ordens que estão em abertas aqui ainda no gráfico e vai zerar minha posição, tá? Day Trade, eu seleciono aqui para fazer operações de Day Trade, então ele já vai entender que são operações que iniciam e começam no mesmo dia. E aqui eu vou ter o resultado aberto e o resultado do dia, tá? Então o resultado do dia é o resultado total das minhas operações, vai aparecer aqui, de verde caso resultado positivo, vermelho caso resultado negativo. Resultados em aberto, eu vou ter aqui
Caso algum candle ainda, caso alguma operação sua ainda esteja aberta, você não tenha fechado e ela esteja rolando, tá? Então ele vai estar aparecendo aqui nessa região, tá ok? Bom, então essas são algumas configurações básicas, tá? Aqui do Profit Chart, do Trader Clear, para vocês poderem estar utilizando no dia a dia e já iniciar aí as operações de vocês, tá ok? Bom, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado aí por todos que seguem o nosso canal. E peço para quem está começando aí, achou nossos vídeos e achou interessante o nosso conteúdo, que se inscrevam no nosso canal, que dê um joinha, tá? E que comentem, tá? Comentem aí no vídeo, deixem sugestões, tá? Para que a gente possa estar colocando mais conteúdo aí para vocês no dia a dia e a gente poder estar fazendo essa troca de conhecimento, troca de informações para que mais gente possa ter acesso aí à bolsa de valores, mercado financeiro e possa estar se juntando aí a nós como traders, tá ok? Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.